Relatório da segunda fase do processo de impeachment será apresentado hoje. Defensores da presidente Dilma pretendem apresentar texto alternativo. O Congresso Nacional tem sessão para analisar vetos presidenciais e também pode votar a lei de diretrizes orçamentárias. E na Comissão de Assuntos Econômicos pode ser votado o projeto que proíbe contingenciamento de recursos para a ciência e tecnologia. Bom dia. Com o retorno dos parlamentares nesta semana, o processo de impeachment entra na fase decisiva. Nesta terça-feira, o relator deve apresentar parecer final com base nas acusações contra Dilma Rousseff e na defesa dela. Pelo cronograma, o relatório será lido na terça-feira e será concedida a vista coletiva. Na quarta, dia 3, será aberto espaço para os debates. Na quinta-feira, dia 4, o parecer será votado pela comissão. A leitura em plenário será na sexta-feira, dia 5, e a votação no dia 9. Se em plenário a maioria simples decidir pela continuidade do processo, ou seja, avaliar que há elementos suficientes para embasar o julgamento da presidente afastada, será marcada a votação final. Se for um julgamento justo, político, mas justo, tenha dúvida, a absolvição é clara. Não há prova nenhuma. Aliás, as provas que são colocadas arrebentam com a acusação. Não há dúvida, os fatos são claros, são evidentes e, de novo, contra fatos não há argumento. A presidente cometeu crime de responsabilidade. A presidente precisa ser afastada porque infringiu a nossa Constituição, a forma prescrita na legislação, Constituição essa que ela jurou cumprir e fazer cumprir. De antemão, os senadores que defendem a presidente afastada Dilma Rousseff avisam, não vão aceitar o parecer do senador Anastasia. Na véspera de apresentar o relatório na comissão do impeachment, o senador Anastasia, do PSDB, não quis dar entrevista nem adiantar o voto. Mas antes da leitura do parecer, senadores contra o impeachment vão pedir a votação de 2 requerimentos. O primeiro é para ouvir o procurador do Ministério Público, Ivan Marques, que considerou que as pedaladas não são operação de crédito. O outro é para retirá-las do processo. O Ministério Público, que tem a prerrogativa constitucional de avaliar se é crime ou não, disse não é crime, no máximo é um ilícito civil, porque não se configura operação de crédito. Então não adianta forçar a barra e vamos combinar. Vocês montaram o processo para incriminar a presidenta Dilma a partir das pedaladas. Maioria na comissão, os favoráveis ao impeachment adiantam que não vão aceitar os pedidos. Quando o Ministério Público toma alguma decisão ou tem algum entendimento que prejudique o governo afastado, não vale. Isso é considerado como golpismo. Agora, quando um procurador, isoladamente, que não é nem a área dele, tem um entendimento de que a pedalada não seria crime, eles querem pegar isso como verdade suprema. Após a manifestação de Anastasia, senadores contra o impeachment pretendem apresentar textos alternativos ao relatório oficial. Serão 2, um do PT e o outro do PCdoB. Construímos nosso voto baseado no que a perícia fez, no que as testemunhas disseram, mostrando que as alegações da acusação, as alegações finais, elas são risíveis também, tal qual a própria denúncia, não é? Porque eles falam e não comprovam nenhum crime, ou seja, inventam um crime, diz que há um crime sem que haja sequer a tipificação jurídica do crime. Os relatórios paralelos só serão votados se o parecer de Anastasia for rejeitado, mas a maioria da comissão já declarou apoio ao que vier do relator. A tendência é a mesma desde o início, 15 para lá e 5 para cá, ou seja, é uma maioria esmagadora favoravelmente ao impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, divulgou nota em que prevê para o dia 29 de agosto, uma segunda-feira, o início do julgamento final pelo plenário do Senado. A votação pode durar até 5 dias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser votada nesta terça-feira pelo Congresso Nacional. O texto que orienta a elaboração do orçamento limita os gastos públicos para o ano que vem. A
definição de um teto para despesas públicas está alinhada com a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo interino ao Congresso. De acordo com o relatório da LDO, os gastos primários do governo em 2017 podem alcançar, no máximo, o total das despesas deste ano, incluídos os restos a pagar, corrigido pela inflação. O relator da matéria, senador Wellington Fagundes, retirou do texto a previsão de receitas vinculada à recriação da CPMF. Os recursos constavam na proposta original enviada ao Congresso ainda no governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas, segundo o relator, novas fontes de receita só podem ser incluídas no orçamento se forem antes aprovadas pelos parlamentares. E, de acordo com Wellington Fagundes, o governo atual não pretende recriar o imposto. Manter a projeção de tributos cuja aprovação é improvável não contribui para a construção de um orçamento realista. O relatório da proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê déficit primário de 139 bilhões de reais em 2017 e se baseia em cenário econômico de crescimento de 1,2% do produto interno bruto, inflação de 4,8%, juros de 11,25% ao ano e dólar a R$ 3,81. Em relação a investimentos, haverá prioridade para os programas Minha Casa, Minha Vida e Bolsa Família, a manutenção de rodovias e a criação de creches e unidades básicas de saúde. Também está definido como meta finalizar obras inacabadas, dando preferência às que já têm 50% da execução concluída. Quando temos recursos limitados, é preferível concluir os investimentos já iniciados a aumentar a quantidade de obras sem continuidade. O relatório foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento sem a análise dos 257 destaques apresentados ao texto. A votação desses destaques deve ser realizada na comissão hoje às 14h. Para as 19h está marcada a sessão do Congresso para votar a LDO. Mas antes de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, senadores e deputados têm um desafio: limpar a pauta trancada por 15 vetos da Presidência da República a matérias aprovadas pelo Congresso. Confira os principais projetos barrados pelo Poder Executivo. O Palácio do Planalto vetou pontos da lei que muda as regras do programa Minha Casa Minha Vida. Caiu o artigo que obrigava o repasse de recursos a cidades com menos de 50 mil habitantes. O Executivo também barrou pontos de outra lei, a que estabelece uma política de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Sai do texto a isenção de impostos para repelentes e inseticidas. Toda vez que qualquer projeto de lei vise reduzir tributo, alterar alíquotas, reduzir base de cálculo, que vai implicar redução na arrecadação, há que se prever medida de compensação para essa receita que não vai se efetivar. O Congresso vai analisar ainda o veto que permite que mulheres que trabalhem em locais insalubres e estejam grávidas ou amamentando fiquem em casa recebendo o salário. O Poder Executivo barrou ainda trechos da lei que aumenta a punição para quem bloquear estradas. Com a mudança, pedestres que fecharem rodovias não podem mais ser multados. Há um confronto aí entre os dois direitos, o direito de manifestação e o direito de livre locomoção, que precisa ser decidido pelo Congresso Nacional. O Poder Executivo também vetou artigos da Lei de Concessão para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. A proposta previa outorgas de 30 anos para a exploração do serviço, prorrogáveis por mais 30. Com isso, fica valendo o prazo de 35 anos. O Palácio do Planalto também barrou um projeto sobre o pagamento de dívidas dos produtores rurais. Com o veto, quem estiver devendo não vai poder pedir novos empréstimos. A argumentação técnica é de que qualquer medida de flexibilização em relação à inadimplência seria uma afronta ao interesse público, porque isso representaria para o Estado um risco maior de participação e de contrapartida no momento em que o Estado brasileiro apresenta
claramente os sinais de uma crise fiscal sem precedentes. Na lei de responsabilidade das estatais, são 11 vetos. O texto estabelece as regras de funcionamento das empresas com participação do poder público. O presidente interino barrou um artigo que proibia a acumulação de cargos de diretor e integrante do Conselho Administrativo. Michel Temer também vetou a chamada responsabilidade solidária. Pelo texto original, um conselheiro poderia ser punido por má gestão, mesmo que tivesse votado contra a maioria do conselho numa decisão considerada irregular. Outra mudança que vai passar pelo Congresso é na lei do seguro de crédito à exportação. O texto original obrigava a União a cobrir o pagamento de dívidas não honradas por empresas brasileiras com investimentos no exterior. O veto elimina essa possibilidade. Se os investimentos são feitos no exterior, alguns dos benefícios gerados por eles, como por exemplo a criação de mão de obra, a geração de renda, não se dariam no Brasil. Estão todos lá fora. Então haveria potencialmente um aumento de despesas por parte da União e alguma incerteza quanto aos benefícios gerados por esse novo instrumento. Na primeira reunião do semestre, hoje às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem 13 itens em pauta, entre eles um projeto de lei que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta proíbe o contingenciamento de recursos orçamentários destinados à ciência, tecnologia e inovação. A justificativa é de que esses setores são fundamentais para o progresso tecnológico e, por consequência, para o crescimento econômico do país. Atualmente, outras despesas já contam com essa proteção, entre elas a merenda escolar, o seguro-desemprego e pagamentos de juros da dívida pública. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado que se reúnem na manhã desta terça-feira. A comissão especial destinada a atualizar o Código Brasileiro de Aeronáutica faz audiência pública para discutir aviação experimental e aerodesporto. Uma audiência pública conjunta das comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais recebe o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ele deve falar sobre a continuidade das políticas públicas em andamento, a retirada de competências relativas à Previdência Social do Ministério e também sobre o plano de trabalho da pasta. Outra audiência, desta vez na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, vai debater as responsabilidades pelo descumprimento do prazo legal para fechamento dos lixões. Mudança na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço facilita o crédito consignado para empregados no setor privado. A medida provisória 719 virou lei e trabalhadores da iniciativa privada poderão usar o FGTS como garantia para empréstimos consignados. Administrado pela Caixa Econômica Federal, o FGTS só podia ser sacado em casos específicos, como demissão sem justa causa, extinção da empresa contratante, morte, doença grave ou compra da casa própria. Com a nova lei, o trabalhador em atividade poderá usar como caução para empréstimos descontados na folha de pagamento 10% do saldo do fundo ou até 100% em caso de demissão não justificada. Para aposentados e servidores públicos, os juros cobrados nos empréstimos consignados giram em torno de 28%. Porém, quem trabalha no setor privado paga mais, 44%. Isso por causa do risco de demissão. A nova lei, que ainda deve ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS, reduz os riscos dos bancos e deve, pelo menos em tese, baixar os juros dos empréstimos. É uma boa alternativa para o trabalhador já endividado substituir financiamento. Hoje as demais formas de financiamento têm juros muito maiores do que o consignado vem praticando e com a possibilidade de redução se torna então uma excelente alternativa para substituição de dívida para uma dívida com juro um pouco menor. Maceió é a mais nova cidade a receber o sinal digital aberto da TV Senado. Agora, o serviço está disponível em 20 capitais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou da inauguração.
Os equipamentos para transmissão digital em Maceió estão localizados no Tribunal de Contas de Alagoas. O conteúdo da TV Senado vai ser transmitido pelo canal 35.1, a TV Câmara pelo 35.3 e a TV Cidadã do Tribunal de Contas Estadual pelo 35.2. E foi publicada nesta terça-feira a lei que cria o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico. O projeto que virou lei é de autoria do senador José Serra e foi aprovado pelo Senado no mês passado. O objetivo da lei é incentivar as prestadoras de serviço de saneamento a aumentarem os investimentos no setor. A contrapartida é a concessão de créditos tributários, ou seja, essas empresas poderão descontar o valor investido do imposto a pagar. Os investimentos devem seguir as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento Básico. Você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora e também acessando a nossa página na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima.